As pessoas me perguntam por que eu não me baseio a minha fé no Novo Testamento. É simples, Novo Testamento não são escrituras sagradas. Novo Testamento são registro histórico, são documentos históricos. Novo Testamento ele não é escrituras sagradas. Muitas pessoas, às vezes fica até brava, outras pessoas não compreendem pelo fato de não estudarem, não terem informações, ou seja, muitas pessoas, muitos líderes religiosos escondem informações importantes de seus membros, dos seus fiéis. Então, com isso a pessoa cresce, numa doutrina convicta de algumas coisas que não é verdade. Eu vou dar um exemplo para você. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou tentar ser mais simples. Vou dar um exemplo para você. Se hoje chegasse um grupo de pessoas religiosas e pegasse algumas cartas, alguns documentos e inserisse dentro do Novo Testamento e falasse para você hoje, olha, essas cartas que a gente escolheu, inseriu, a gente vai colocar dentro do Novo Testamento. E isso também vai ser, escrituras sagradas. Você aceitaria? Você aceitaria essas pessoas pegassem alguns documentos históricos e colocasse dentro do Novo Testamento e falasse que aquilo ali também seriam escrituras sagradas? Com certeza você vai falar, claro que não. O Novo Testamento é isso daí. Então não pode se acrescentar mais nada no Novo Testamento, porque já está ali. Exatamente, é o que aconteceu. Para você ter uma ideia, eu vou usar Jesus e os apóstolos. Naquela época não existia Novo Testamento. Naquela época a Bíblia de Jesus, a Bíblia dos apóstolos, era o Taná, era profetas, escritos e a Torá. Então eles se embasavam a sua fé no Taná, na Torá e nos escritos. Não existia Novo Testamento. Com o passar do tempo, depois da morte de Jesus, dos apóstolos, no segundo ou terceiro século, foram introduzidas essas cartas, que é onde a Igreja Católica, ela mesma ali com grupos de pessoas, elas decidiram o que ia entrar, o que não ia ser. Então foram a Igreja Católica que escolheram alguns livros e inseriram dentro daquilo que já estava escrito, ou seja, dentro da Torá. Então é por isso que muitas vezes você fala assim, mas os judeus não acreditam no Novo Testamento. É pelo simples fato, eles tinham a Torá. Um exemplo, eles tinham aqui a Torá, os escritos deles. Aí veio pessoas, juntaram uns documentos chamados de Novo Testamento e inseriram dentro daquilo, falando que aquilo também seria agora escrituras sagradas. É um exemplo que eu dei para você. Se hoje pessoas, algum grupo religioso, escolhesse algumas cartas, alguns documentos e inserisse dentro do Novo Testamento, você iria aceitar isso como escrituras sagradas? Tenho certeza que não. Então é isso que você tem que entender. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, quando eles falavam de escrituras sagradas, eles estavam se referindo ao Taná. Quando Paulo falou para Timóteo, olha Timóteo, você tem que ficar firme nas escrituras sagradas, porque elas podem te corrigir, podem te tornar sábio e pode te levar à salvação. Qual escrituras sagradas ali Paulo estava se referindo? Estava se referindo ao Taná, ele não estava se referindo ao Novo Testamento. Quando Paulo ia pregar num lugar, lá no caso acho que Beré e os Bereanos, para saber se Paulo estava falando a verdade ou não, o que os bereanos consultavam? As escrituras sagradas. Então, através das escrituras sagradas, que era o Taná, eles sabiam se o que Paulo estava dizendo era de fato verdade ou não. E se Paulo dissesse alguma coisa, ou seja, quem for, dissesse alguma coisa que estava contrário ao Taná, essa pessoa era rejeitada, era dita como um falso profeta.
Então todos naquele tempo ali usavam a Bíblia, que chamava Taná, Escrituras Sagradas, não existia um Novo Testamento. Então, a conduta de fé dos apóstolos, de Jesus, daquelas pessoas ali, era um Taná, eram os escritos, Torá e os profetas. Então, hoje as pessoas perguntam, mas o Novo Testamento tem citações lá das Escrituras Sagradas, né? Do Taná. Sim, como outros textos, outros documentos também tem. O Talmud tem, alguns livros rabínicos têm citações da Torá e dos profetas. E nem por isso são Escrituras Sagradas. Pelo fato de haver citações ali dos escritos sagrados, não quer dizer que torna isso uma escritura sagrada. Então, Jesus mesmo disse, olha, vocês errais, porque vocês não conhecem as escrituras, né? Que escritura Jesus estava se referindo que as pessoas, naquele caso, eu acho que os fariseus, que estavam errando porque não conheciam? Era a Torá e os profetas. Então, quando o profeta Isaías mesmo fala, se as pessoas não falarem de acordo com o que está escrito na Torá e nos profetas, não há verdade nessas pessoas. Então, a Torá também diz o seguinte, nada pode se acrescentar e nem tirar do que já está escrito. Então, qual é a profecia? Quem disse, algum profeta disse, algum escrito disse, que haveria outra escritura sagrada além do que já existia? Existe alguma profecia? Existe alguma ordem dada, até mesmo por Jesus ou pelos apóstolos, que iam existir outra escritura sagrada do que já existia na época? Não tem nenhuma citação desse tipo. Não existe também na Torá e nos profetas algo desse tipo. Então, muitas pessoas hoje erram, vivem à base de doutrinas erradas. Por quê? Pelo fato de não conhecer escrituras sagradas. Ela embaseia sua fé somente em documentos, não nas escrituras sagradas. Igual Paulo disse para Timóteo. Olha que eu estou usando só a referência do Novo Testamento. Paulo disse para Timóteo, olha, são as escrituras sagradas, ou seja, o Taná, a Torá e os profetas, são elas que podem te tornar sábio, são elas que te podem te repreender, e são elas que te podem levar à salvação. Olha que Paulo ele está se referindo ao Taná. Olha só que quando Felipe e Natanael, eles queriam saber a respeito do Machia, do Messias, eles falavam o seguinte, olha, achamos de quem Moisés e os profetas falaram. Quando eles falam Moisés, está falando da Torá. Então você vê que a fé daquele pessoal ali, do Novo Testamento, a fé deles era embasada toda na Torá e nos profetas. O que acontece nos dias de hoje é que as pessoas não têm a sua fé embasada nas escrituras sagradas. Elas têm a sua fé embasada em documentos históricos, em documentos. Então é por isso que muitas pessoas, a fé dela é uma fé que oscila. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Ou seja, toda hora a pessoa tem que sempre estar sendo motivada por algum sermão, sempre tem que estar motivada por alguma pregação de autoajuda. Por quê? Porque essa pessoa, a fé dela não é firme. E por que a fé dela não é firme? Porque a fé dela não está estruturada nas escrituras sagradas. Então qualquer coisa que essa pessoa passar, a fé dela vai esmorecer. Então, para você ver, o Novo Testamento não é escrituras sagradas. Escrituras sagradas que Jesus se referia, que os apóstolos se referiam, eram o Taná e os escritos. Somente isso. Então, muitas coisas também no Novo Testamento, se a gente for adentrar a estudar o Novo Testamento, a gente vai ver que muitas coisas ali são enxerto,
são coisas colocadas, são coisas que contradizem a Torá, são coisas que contradizem o Taná. Então, para você ver, o profeta Isaías falou, se alguma coisa contradizer o que está escrito na Torá e nos profetas, essa pessoa está faltando com a verdade. Então, o que se vê por aí hoje são muitas pessoas faltando com a verdade. Por quê? Porque às vezes, sem saber, falam coisas que contrariam a Torá e os profetas. O próprio Eterno falou lá no livro de Devarim sobre isso, né? Que ia mandar até falsos profetas, pessoas que se intitulariam profetas, iam fazer milagres, acontecer coisas para que as pessoas pudessem acreditar. Mas, na verdade, o Eterno ia fazer isso para provar a fé da pessoa, para ver se a pessoa realmente temesse a Ele, se a pessoa realmente estava com o coração voltado para Ele. Eu vou dar um exemplo para você. Às vezes, muitas pessoas me param na rua para fazer proselitismo. Eles citam a passagem que diz o seguinte, né? Que Jesus mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Eu acho que é Marcos 16. Até eu falei isso num grupo ontem de estudo, né? Sobre isso. Jesus não falou isso. Jesus não disse nada disso. Mas está escrito lá em Marcos, né? 16, eu acho que 15. Não está. Por quê? Marcos, ele acaba em 16, no versículo 8. A partir do versículo 8 em diante, são comentários, é um enxerto que foi colocado ali. Então, se você pegar alguns manuscritos mais antigos, não vai ter essa passagem dizendo que Jesus mandou ir pregar o evangelho a toda criatura. Essa ordem não foi dada por Jesus. Só que essas informações, infelizmente, não chegam, não é ensinada dentro de comunidades, dentro de congregações. Então as pessoas pensam que isso é uma realidade, é que Jesus mandou. Não, Jesus não mandou. Se você pesquisar por si mesmo, você vai ver que o Evangelho de Marcos, ele acaba em 16, no versículo 8. A partir do versículo 8 em diante, onde tem essa citação, ali são comentários. Até algumas bíblias está entre colchetes, e outras tem no rodapé explicando por que aquela passagem está lá. Então, são esses, como outros muitos fatos, que não fazem do Novo Testamento escrituras sagradas. Você vê que há muitos enxertos. Então, as pessoas usam o exemplo da mulher adúltera, aquela passagem que muitas pessoas pregam, né? Que ela foi apedrejada. Ali há um erro muito grande. Além de aquela passagem também não existir, ser também um acréscimo, né? As pessoas podem estudar, as pessoas podem pesquisar por si só. Você vai ver que aquela passagem também não existe. E isso é outro enxerto, é um outro comentário bíblico colocado ali dentro. E ali tem muitos erros, né? Diz que Jesus escrevia na areia, no templo, o chão é de mármore, não é areia. E outra, mulher adúltera, né? Uma pessoa impura não podia entrar dentro do templo. Então você vê que há uma falta de conhecimento da pessoa que escreveu, né, sobre a cultura daquela época. A Torá manda trazer os dois, não somente um. Enfim, então, quando se fala por que eu não me baseio a minha fé no Novo Testamento, a resposta é clara, porque eu baseio a minha fé em escrituras sagradas. E escrituras sagradas é somente Torá e profetas, e os escritos. Novo Testamento são documentos históricos, somente isso. Então, é por isso, igual eu falei no começo, é por isso que judeus não acreditam no Novo Testamento. Por quê? Porque escreveram, a Igreja Católica separou alguns livros, outros ela deixou de fora, né? Outros que também comentam coisas que as pessoas precisam saber, que realmente não é falado, e deixaram de fora e acrescentaram isso naquilo que já estava escrito, que era escrituras sagradas, aquilo que Jesus tinha como escrituras sagradas, aquilo que os apóstolos já tinham como escrituras sagradas. Então você vê que os apóstolos, Jesus, ninguém deles falavam de Novo Testamento, porque Novo Testamento nem existia na época. Então quando eles queriam pregar o Evangelho, quando eles queriam falar das boas novas, eles falavam da Torá, eles falavam dos profetas, dos escritos.
É isso que eles usavam naquela época. E eles não deu nenhuma ordem para que fossem escritos, né, que os seus escritos se tornassem alguma literatura sagrada. Isso não existe. Então, fica aí a dica, tá bom? Que o Eterno abençoe.